Santo Espírito de Deus, nós nos alegramos em reconhecer a bondade, a graça, a misericórdia e a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós estendemos e levantamos as nossas mãos àquele que venceu, àquele que nos resgatou, àquele que nos salvou. Obrigado, amado Jesus Cristo, nós seremos eternamente gratos pela Tua bondade, pelo Teu ato de amor, pela Tua misericórdia para conosco. E nós nos alegramos em saber que o Teu poder opera em nosso meio, e nos transforma, e nos molda, e nos ensina. Por isso eu peço, Santo, bendito Espírito Santo de Deus, ensina-nos a Tua palavra. Dá-me capacitação, Senhor meu Deus, para servir o Teu povo com a Tua santa palavra. E dá-nos, Senhor Deus, a todos nós entendimento para compreender a Tua santa vontade e viver segundo a Tua santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Na semana passada nós caminhamos um bom tanto aí no estudo da carta à igreja de Sardes, que está no capítulo de número 3. E faltou pouco para nós concluirmos o estudo dessa carta. Então nós vamos hoje dar uma pincelada aí nos versículos de número 4 a 6. E aí eu espero que nós também consigamos prosseguir um bom caminho na carta à igreja de Filadélfia. A igreja fiel. A igreja que não recebeu repreensão. Mas nós ainda estamos no Sardes. E Sardes é conhecida como a igreja que tinha fama de que era viva, mas estava morta. Nós vimos aqui então que era uma igreja, era uma comunidade composta por muitas pessoas que não eram verdadeiramente convertidas. Elas frequentavam a igreja, elas trabalhavam, elas até achavam interessante o convívio, mas muitas delas não eram verdadeiramente convertidas. E evidência disso é que Cristo diz que a igreja tinha nome de que vivia, mas era morta. E quem é morto não nasceu de novo. Então nós falamos muito a respeito dessa questão. E agora eu quero ler os versículos de número 4 a 6. Nós vamos encerrar a carta com a leitura e a exposição desses versículos. O texto diz o seguinte: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em meio a tanta promiscuidade, em meio a tanta sujeira que havia naquela igreja, Cristo diz que umas poucas pessoas não haviam contaminado as suas vestiduras. Eram pessoas que haviam se comprometido com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram pecadores, sim, mas arrependidos. Pecadores que não desejavam o pecado em suas vidas. Pecadores que não desejavam a sujeira do mundo. Pessoas, homens e mulheres que de fato tiveram um encontro com Cristo e por causa disso elas buscavam a santificação, que é uma evidência daquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é uma igreja santa e pura.
E a santificação é algo que acontece aqui e que, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, se consumará. E um dia, nós que buscamos a pureza, ainda que em meio a muitas lutas, ainda que em meio a muitos tropeços, um dia nós contemplaremos este nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. O mortal tomar forma de eterno, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza suja ser completamente destruída e revestida por uma natureza santa, pura, por uma natureza que não se compactua com o pecado, com a injustiça, por uma natureza que não sofre, não tem limitações, não sente dores, por uma natureza que não chorará mais pela tristeza, muitas vezes pelo cansaço, e muitas vezes pela pressão e opressão. A verdadeira igreja caminha em santificação. E um dia nós seremos revestidos de glória. Isso é um fato, é uma promessa que nós, como cristãos, devemos nos apegar. É uma promessa que muitas vezes parece um sonho, parece algo distante, mas está muito mais perto do que nós podemos pensar ou imaginar. Porque algo já começou em nós, a verdadeira amada igreja. E a verdadeira igreja, a santa igreja de Cristo, ela está registrada no livro da vida. E Cristo a confessará diante do Pai e dos santos. E antes de eu dar uma pincelada acerca deste tal livro da vida, eu quero mostrar a vocês a realidade de que nós seremos grandemente honrados. Grandemente honrados. E Cristo, o mesmo Cristo que diz aqui: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, é o Cristo que em Mateus 10, versículo de número 32, diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Em Apocalipse é a repetição de uma promessa que eu tenho plena convicção que acontecerá. Eu tenho plena convicção que acontecerá. Porque fiel é aquele que proferiu essas palavras. Fiel é aquele que proclamou esta promessa. E eu e cada um de vocês e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que reconhecem que não mereciam tão grande honra, elas serão honradas dessa forma. Serão confessadas diante do Pai, diante de anjos, pelo Senhor Jesus Cristo. Isso acontecerá. Eu tenho plena convicção. E eu aguardo com ansiedade, com expectativa, deste tão grande e glorioso dia, amada igreja. Um dia que chegará. Muitas vezes este mundo nos faz pensar que essas promessas não passam de sonhos. Ah, mas elas são muito mais que sonhos. Elas são verdades inabaláveis. E verdades que nos sustentam hoje. Verdades que nos fazem olhar para o alto, onde Cristo vive. Com respeito ao tal livro da vida, eu quero fazer aqui algumas colocações. E a primeira delas é a de que eu entendo, por coerência,
com todas as demais doutrinas bíblicas, que o verdadeiro cristão não corre o risco de ter o seu nome riscado no livro da vida. É evidente que nós não utilizaremos esse espaço aqui para falar sobre soteriologia ou escatologia a fundo, que são as doutrinas da salvação e as doutrinas das coisas por vir. Mas a primeira consideração é essa. E quem sabe algum dia a gente possa nos aprofundar nesses assuntos. E a segunda consideração é que eu acredito ter lido todos os versículos que dizem respeito ao livro da vida, ou ao livro que provavelmente seja o livro da vida. Talvez tenha passado um ou outro. E eu entendo que é praticamente impossível nós precisarmos como é que Deus, em sua soberania, lida com essa questão do livro da vida. E eu vou te dizer o porquê. Alguns pontos mostram que é possível que Deus risque alguns nomes neste livro. E também alguns pontos me mostram que neste livro é possível que estejam registrados todos os seres humanos, a princípio, independente de justos ou de ímpios. Nós iremos ler alguns versículos. Agora, em outros pontos, eu leio alguns textos e a impressão que eu tenho é que já está tudo pré-estabelecido desde antes da fundação do mundo. E que o livro já possui os registros de todos os justos e de que os ímpios nunca tiveram o seu nome registrado neste livro. A impressão que eu tenho quando eu leio alguns versículos, eles demonstram isso. Agora, aquilo que muitas vezes nós aceitamos por tradição, que é quando a pessoa recebe Cristo em sua vida, ela tem naquele momento registrado o seu nome no livro da vida. Nenhum dos textos em que eu li sugere que isso seja uma verdade, embora possa ser. Mas aquilo que nós temos por tradição, a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia não diz que no ato da salvação o nome é naquele exato momento registrado. Nós entendemos que talvez seja possível. Vamos ler alguns textos então. Em Êxodo 32, quando Deus está, vamos dizer assim, com a sua paciência no limite com aquele povo de Israel, Moisés tem um diálogo com Deus. E Êxodo 32, os versículos 31 a 33, o texto nos diz o seguinte: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: escuta bem, Moisés, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É possível que seja uma referência ao livro da vida. E é claro aqui que Moisés, ele é uma figura de Cristo. Porque todos os seres humanos pecaram contra Deus. E aí Moisés, ele quer se colocar diante de Deus e diante dos homens. E eu pergunto à igreja: quem que é o mediador entre Deus e os homens? É Cristo. E por que nós seremos salvos? Por causa de Cristo. Então Deus, ele diz aqui: olha, Moisés, quem manda aqui sou eu. Então fica tranquilo que o meu julgamento será justo. Mais ou menos essas as palavras, quando Moisés, vamos dizer assim, se interpõe entre Deus e o povo, e Deus dá essa resposta a Moisés. Agora, olha só que interessante o que está escrito em Salmo 69. Salmo 69. É um salmo que mostra muito acerca do sofrimento do Messias. Inclusive o título que deram a esse salmo é o Lamento do Messias. É um salmo escrito por Davi.
E no versículo de número 28, Davi diz o seguinte: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aqui Davi está falando acerca dos ímpios. Davi diz: olha, que esses tais sejam riscados do livro dos justos. Se essa for uma referência ao livro da vida, então é bem certo aquilo que muitos dizem, que a princípio o livro poderia muito bem estar com o registro de todos os seres humanos. A referência ao livro da vida, ela também geralmente é colocada no Novo Testamento como uma maneira de falar acerca daqueles que estão salvos em Cristo. Por exemplo, Lucas 10, 20. Quando os 70 que são enviados por Cristo percebem que o nome de Deus tem autoridade, o nome de Cristo possui autoridade, muitos sinais e prodígios são feitos através daqueles homens. Aí Cristo diz em Lucas 10, 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, em sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Filipenses 4:3, o apóstolo Paulo, ele também demonstra, ele faz um paralelo entre estar escrito no livro da vida e ser salvo. E ele diz no versículo de número 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo, ele faz uma comparação aqui, a estar em Cristo com estar no livro da vida. E Hebreus 12, versículos de número 22, até o 24, o texto diz o seguinte, fala muito a respeito da comparação entre a velha e a nova aliança. E aí, a partir do versículo de número 22, do capítulo 12, o autor aos Hebreus diz o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança, e ao santo da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Daniel 12:1 fala acerca das coisas dos últimos tempos, do tempo do fim. No versículo 1 do capítulo 12, ele diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Será salvo o teu povo, o povo de Deus, em todas as eras. E quem é esse povo? É o povo que está rolado nos céus. Apocalipse 17:8, ele diz o seguinte: a besta que viste é e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui fala daqueles que não foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E Apocalipse 21:27 nos diz o seguinte: nela, ou seja, na Nova Jerusalém,
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É evidente que quanto à expressão desde antes da fundação do mundo, nós podemos acreditar que em determinado momento da história do homem isso possa acontecer. Porque o apóstolo Paulo, em determinado texto, eu não tenho referência aqui, ele diz também que Cristo foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Mas nós sabemos que esse fato, ele também aconteceu em determinado momento da história dos seres humanos. Então, como vocês podem perceber, há muitas referências acerca desse tipo da vida. Agora, o que todos concordam em unanimidade, aquilo que, vamos dizer assim, não traz nenhum motivo para debate, é que a verdadeira igreja, ela está no livro da vida. A verdadeira igreja, ela é salva por Cristo. Cristo veio para nos livrar da condenação. E por condenação nós podemos entender lago de fogo e enxofre, ou seja, uma separação eterna com Deus e um sofrimento eterno. Aí em Apocalipse 20, dos versículos de número 11 a 15, o texto nos mostra acerca dessa verdade. E ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, vários livros. Ainda outro livro, o livro da vida, ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui nós podemos entender por galardão. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Cristo veio para nos dar vida, para que nós não passássemos pela segunda morte. O versículo 15 encerra: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós podemos entender que a verdadeira igreja, aquela que recebeu o Espírito Santo como penhor, e aquela que caminha segundo a perseverança de Deus, ela é livre da condenação. Em outras palavras, ela não será lançada para dentro do lago de fogo. E aí nós podemos entender que ela está escrita no livro da vida. Amém? Eu vou entrar na igreja de Filadélfia. Alguém quer fazer algum comentário antes disso? Amém. Então eu peço que a amada igreja abra em Apocalipse 3, nós vamos ler os versículos de número 7 a 13. E eu vou pedir que o William esteja lendo esses versículos. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave do Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Esse tem pouco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, portanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiam do teu chão. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação e a vir todo mundo dele, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus
Chegamos então na carta à igreja em Filadélfia. É um nome muito conhecido por ser utilizado por muitas igrejas. Há muitas comunidades cristãs que têm por nome Filadélfia. Igreja Batista de Filadélfia, Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Há muitas. E por que isso? Porque todo mundo gosta de ser comparado com aqueles que são apenas elogiados por Cristo, né? É uma igreja que não recebe repreensão do nosso Senhor. E Filadélfia, a comunidade cristã em Filadélfia era pequena. E ela também habitava em uma cidade que era considerada pequena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, em um determinado momento daquela carta, ele começa a fazer uma defesa apostólica. Eu acredito que isso começa no capítulo de número 10. E ele começa a defender o seu apostolado. E algumas vezes eu percebo que até meio que constrangido, ele tenta defender o seu apostolado. E aí ele dá exemplos acerca de visões e experiências que, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia explicar, mas que ele havia passado. E aí ele diz assim: por esse motivo, por essas experiências que eu tive, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu pedi por 3 vezes que Deus me livrasse desse espinho. E aí Deus, em seu amor soberano, diz: olha, Paulo, eu vou te ensinar uma coisa, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E saiba de uma coisa: o meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu poder, ele se manifesta de maneira muito mais gloriosa quando em meio às suas limitações e fraquezas. Que coisa tremenda. E aí Paulo diz: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, porque se quando eu sou fraco, então de fato eu sou forte, eu preciso valorizar as minhas fraquezas. É mais ou menos isso que está escrito lá no capítulo de número 12. E a igreja de Filadélfia, ela é um retrato de que de fato isso é verdade. O poder de Deus se aperfeiçoa em meio às fraquezas do seu povo. Então, quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos que nós não temos condição física, moral, intelectual, espiritual, de fazer a obra de Deus sozinhos, então nós passamos a depender de Deus. E essa dependência se manifesta de maneira gloriosa no meio da igreja, de maneira poderosa. E aí nós olhamos e nós falamos: meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez, e fez isso através de vasos de barro. Quando eu olhei para mim, quando eu olhei para a situação, quando eu olhei para a circunstância, era improvável que essa maravilha acontecesse. E Deus fez. O poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Nós somos limitados, mas nós seremos sábios se nós reconhecermos dia a dia que o sucesso da empreitada cristã neste mundo depende única e exclusivamente de Cristo. E aí nós dependemos. Porque quando nós reconhecemos que nós não temos condição, a nossa única opção é procurar quem tem condição. É falar: olha, Deus, não dá, mas eu vou porque eu sei que você vai à frente. E aí nós descobrimos que Deus favorece a igreja. E aí nós descobrimos que algo que começou com um homem, depois com 12, depois com um punhado de pessoas, atravessou milênios, chegou até nós hoje, e durará até o momento em que tudo se consumará.
Por quê? Porque é Deus quem favorece a sua obra. Aquela igreja era uma igreja fraca aos seus próprios olhos e fraca aos olhos dos demais. Mas Deus olha para ela e vê uma tremenda oportunidade, uma grandiosa oportunidade. Traduzindo, Ele mantém uma porta aberta que ninguém fecharia. Ninguém seria capaz de fechar. Nós vamos ver essas questões em detalhes, mas eu quero falar um pouquinho acerca de Filadélfia. A cidade de Filadélfia era mais jovem do que todas as demais cidades citadas no Apocalipse. Ela foi fundada por colonos que vieram de Pérgamo. Vocês se lembram que nós estudamos acerca de Pérgamo, a cidade em que estava o trono de Satanás? Só para refrescar a memória da nova igreja. Colonos naquela cidade fundaram esta cidade de Filadélfia. E quem reinou, quem fundou, vamos dizer assim, o nome principal foi Átalo II, aproximadamente em 150 a.C. Ela era conhecida como Pequena Atenas, porque ela possuía muitos templos dedicados a vários outros deuses. Esse Átalo II tinha um irmão chamado Eumenides, e ele amava muito esse irmão, e ele apelidou esse irmão de Filadélfos, e daí vem o nome da cidade, Filadélfia, que é o que ama seu irmão, ou amor fraternal. E ele, em homenagem ao irmão, deu o nome à cidade, Filadélfia. John Stott, ele comenta que a cidade também era chamada de a cidade dos terremotos, porque tremores de terra eram frequentes naquela região, era muito frequente, e os habitantes, muitos deles preferiam deixar a cidade e buscar um lugar mais seguro. Vocês se lembram da aula passada que eu disse que um violento terremoto havia devastado a cidade de Sardes, no ano 17 depois de Cristo. Este mesmo terremoto quase que destrói completamente a cidade de Filadélfia. Vamos para mais um pouco a respeito dessa questão. Por conta desses terremotos, os habitantes viviam com medo, eles viviam assustados, né? Eles temiam essa instabilidade naquela região. Muitos viviam em tendas fora daquela região da cidade, embora isso não ajudasse muito, porque toda aquela região havia atividades sísmicas, né? E era um perigo para toda aquela região. Então, paredes rachadas, desabamentos, essas coisas elas eram uma constante naquela cidade. As pessoas viviam assustadas, e a igreja que estava lá também temia. Ela também estava à mercê dessa questão natural, vamos dizer assim. Mas para essa igreja, Jesus diz: eu farei do vencedor uma coluna no meu templo, e onde jamais ela sairá. Uma promessa sólida, uma promessa de segurança inabalável em meio a uma circunstância de vida, vamos dizer assim, instável. Cristo utiliza-se da instabilidade para mostrar que Ele faria da sua igreja uma coluna inabalável. Átalo, ele também fundou essa cidade com a intenção de que ela fosse uma embaixadora da cultura helênica, ou seja, que ela fosse missionária da filosofia grega para toda aquela região. Mas Cristo diz naquela igreja que ele havia colocado uma porta aberta diante daquela igreja,
para ela proclamar não a cultura grega, mas o Evangelho da salvação. E aí nós percebemos que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. O homem planejou tornar a cidade de Filadélfia uma missionária da filosofia grega. E aí, Cristo diz, olha, é nesse local que eu lhes darei muitas oportunidades. Aquela cidade, ela também tem uma característica interessante. Ela foi batizada por nomes diferentes em vários períodos da sua curta existência, vamos dizer assim, até o momento em que aquela carta foi sido escrita. Houve um momento em que Filadélfia foi completamente destruída por um terremoto. Provavelmente o mesmo terremoto que destruiu por completo Laodiceia, que nós veremos nas próximas aulas. Laodiceia, ela se reconstruiu com o dinheiro do seu bolso. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador. Por isso deram o nome a ela naquele momento de Neo-Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. Futuramente, sob o governo de Vespasiano, mudaram o nome da cidade novamente. Ela passou a se chamar de Flávia, porque o apelido de Vespasiano era Flávio. E aí depois ela tornou a ser renomeada por Filadélfia. Então Jesus também aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que ela terá o nome de Deus gravado sobre ela, o nome da santa cidade de Jerusalém gravado sobre ela e o nome de Cristo gravado sobre ela. Em outras palavras, não será o nome de César, o nome do mundo que identificará a igreja. Será o nome de Deus. Aleluia. E aí, para uma igreja fraca, mas fiel, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, como aquele que possui autoridade. Uma igreja que aos seus próprios olhos não possui autoridade nenhuma, a nível de poder, de relevância dentro do governo daquela cidade, Cristo diz, olha, eu tenho a chave de Davi, eu tenho autoridade. Você é fraca, mas eu sou forte. E Cristo se apresenta daquela forma para a igreja. Uma igreja limitada, ao que tudo indica, aos olhos dos homens. Uma igreja que não tinha muita aparência, diferentemente de Sardes, que tinha muita aparência, mas uma igreja aos olhos de Deus poderosa. E poderosa por quê? Por causa da sua fidelidade à palavra e ao nome de Cristo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma citação? Posso prosseguir? Na versão da Bíblia Viva, no versículo 8 fala assim: eu o conheço bem, você não é forte, mas tem procurado obedecer e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. É muito fofo esse jeito como Jesus trata essa igreja que ele vê que é fraca. Mas ele reconhece a simplicidade de ela fazer tudo o que ela consegue, ainda que ela não possa fazer muito. Esse pouquinho que ela faz, ele reconhece. Jesus é muito fofo, é sério. Um momentinho só, pastor. Vou pedir para você ler o versículo de número 9 também, para que isso se confirme. Note isto. Eu obrigarei todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmo que são meus, porém eles não são, eles estão mentindo, a caírem aos seus pés, reconhecerem que você é aquele que eu amo. Olha só. Como Jesus é fofo. Pastor? Eu queria destacar o versículo 10, porque o que eu tenho observado no estudo das cartas das igrejas
Primeiro é que todas elas estavam inseridas em meio a uma situação complicada. Em Laodiceia, se citou aí a questão dos terremotos. Se a gente espiritualizar isso, problema natural, trazer para o espiritual, é uma cidade que tem meio problema de abalo, uma igreja que está também em uma situação complicada. Mas em todas as cartas ele exalta e ele deixa a recompensa para aqueles que perseveraram. Então, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, predestinado, escolhido, é aquele que persevera até o final. É aquele que vai, mesmo em meio às situações e às tentações da vida, ele permanece dando testemunho de cristão. Você estava falando agora, não vamos entrar em soteriologia, mas não tem como você desligar uma coisa da outra. Quando você estava falando isso, eu estava só refletindo em cima disso. E essa semana eu confesso que eu fiquei um bom tempo em cima de Efésios. E não tem como a gente ser uma humanidade que era completamente destinada à perdição depois do pecado, e deixou de ser imagem e semelhança de Deus, passou a ser imagem e semelhança de Adão. Deus faz uma preleção eterna daqueles que caminhariam, perseverariam, creriam na palavra, e ele deixa uma referência: olha os frutos dessa vida. Então, quem é que está escrito no livro da vida? Olha os frutos. Não é aquele que veio à frente, fez um apelo da emoção e volta a viver de qualquer jeito. Está no livro da vida, ele fez até, foi o apelo, mas a vida dele mudou depois de ter morrido. Perseverando. Não é só ter Jesus como meu Salvador. Jesus é o meu povo, o meu Salvador. Que é. Eu gostei porque ele refletiu uma intimidade que você tem com Jesus. É verdade. Isso é muito lindo. Amado na alma. Vai ser o homem, está dizendo para outro homem que ele é amado na alma. Mas não detalhe, é a questão de ter como Salvador e Senhor. Não adianta dizer que eu tenho como Salvador se eu não obedeço o que ele estabeleceu todo mundo para mim. Eu tenho visto isso de uma maneira horrorizada no meio da igreja, de um modo geral. Principalmente a gente vive um período turbulento da igreja. Basta você acompanhar a rede social, acompanhar o que se fala. Terremotos espirituais, né? A igreja está embaixo, está sem moral, a igreja denominacional. Mas por quê? Porque aqueles que se dizem cristãos, eles não perseveram. Eles estão dando frutos semelhantes àqueles que são muito ou pior. Isso daí acaba com a moral, o testemunho da igreja. Por isso, quase em todas as cartas que a gente tem estudado, a gente vê que existe um remanescente, é um grupo menor, mas é um grupo que está ali, está firme, vai perseverar, vai vencer terremoto, vai vencer o momento de fraqueza, vai vencer as dificuldades, vai ficar até o fim. Isso foi escrito no livro. E sirva de testemunho, né? Antes de passar a palavra para o Vanderlei, certo, né? Verdade. A gente pensa que não, mas a gente perseverar, Senhor, santifica a minha vida, tudo eu passar, você passar, e pede, Senhor, o mundo dele. As palavras nossas, elas ganham muito mais relevância quando as pessoas nos observam em situações adversas, né? Em situações que muitas vezes as escolhas são difíceis, mas por causa do nosso Santo Deus, por causa do nosso amado, por causa do nosso povo, nós permanecemos firmes. E o mundo pergunta qual é a razão da sua esperança. E se eu não me engano, é Pedro que diz: olha, vocês precisam estar prontos para proclamar a razão da nossa esperança. O apóstolo João, 1 João, ele fala acerca de alguns anticristos, ou seja, aqueles que não são a favor de Cristo, e ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram os nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso é um reflexo das palavras que o pastor disse aqui. Vanderlei? A beleza que eu vejo nessa colocação da carta, ainda bem que
fraqueza que está falando, da fraqueza da igreja, é daquilo que você citou do Paulo. Eu vejo que Deus quer na nossa vida é que a gente reconheça que nós somos nada, que nós não somos ninguém. O que Ele quer é que nós reconheçamos a grandeza, o poder dele sobre as nossas vidas e nos entregamos dia para isso. Então você tem que se sentir pequeno, você tem que se sentir escravo, bem baixo, para que Deus resplandeça sobre a sua vida. O grande problema das outras igrejas era que as pessoas resplandeciam acima de Deus. Se você analisar, essa não. Deus está sobre todas as coisas. Então eu vejo que a grandeza, a beleza dessa terra é que, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, mesmo sendo, como se diz assim, a ralé, né? Jesus me ama, porque eu não tinha vida. Então eu vejo que a beleza dessa carta é isso aí. Não importa aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você tenta passar. O que importa é aquilo que você tem intimidade com Deus. Essa que eu vejo aqui, a singeleza dela. Olha, você não precisa fazer nada, faça o Deus. Faça com você se entrega. Eu vejo nessa colocação. E a igreja ela caminha em humildade, né? A igreja, o verdadeiro cristão, quando ele se depara com a graça, ele entende que ele não é, que a sua natureza não é melhor do que a natureza de nenhum outro ser humano. O cristianismo, ele tem essa característica de nos colocar todos os seres humanos no mesmo nível, né? Ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e carecem da sua graça, da sua misericórdia. Aí nós entendemos o nosso destino como que merecido ser a separação e condenação eterna. E nós contemplamos aquilo que Cristo fez por nós. Tão maravilhosa graça e salvação, nós só temos que caminhar em humildade e proclamar essa tão grandiosa beleza que é o plano da salvação. Antes de passar para o Vanderlei, eu vou passar a palavra para o William, aí depois o Vanderlei já pode continuar. Então um momentinho. Quando a Moisés percebeu que o povo lá que o povo pecou, o Moisés e Cristo estava percebendo que o povo ali de Deus, na realidade, o povo, e eu vejo que Jesus hoje quer perceber tudo isso, porque eu não sou menos pecador que eles. Mesmo, eu não me acho menos pecador. Então Jesus está sobre o trono de Deus, e percebendo. Aleluia. Essa é a beleza da graça. Né? Eu não me sinto nem um pouco, mesmo a memória daquele povo lá. Né? E hoje, hoje essa igreja não vê isso, essa grandeza, essa riqueza, e a impressão que dá é que pouca paz. Eu lembro da época do Marinópolis, que se falava muito da graça. Hoje a graça de Deus parece que ela ficou meio escondida sobre a sobregraça do homem. Né? Prova ser maior, prova ser melhor, prova santificar, prova buscar, prova fazer isso. Errar, tudo isso nós temos que fazer sim. Mas a graça está sobre as coisas. Por mais que nós estudamos, né? Por mais que nós fazemos, nós não conseguimos ser santos. O que você falou acerca da intercessão, Romanos 8 diz que Cristo intercede por nós e que o Espírito Santo intercede por nós. Então, se algum dia essas duas intercessões falharem, a igreja está perdida, mas não falha. Nós sabemos que não falha. É verdade, é verdade. E um outro comentário que eu ia fazer também, antes de passar para o William,
Eu esqueci o comentário que eu ia fazer. Né? Então eu passo pro William, se eu lembrar, eu faço depois. É humano, né? A manifestação da fofura de Deus. É o seguinte, Agora eu lembro. olha só como que Aguenta Deus Jesus. destaca, olha como Deus destaca. Ele age de maneira até bem terna, ternura, com aquele que reconhece sua fraqueza. Que é o que eu falei para você essa carta. A igreja tinha consciência que ela não conseguia nada. Quando Jesus Cristo está lá, num certo local, tem alguns homens que trazem uma mulher adulta. Engraçado que ela não era sozinha, né? Veio ela. Provavelmente. Todos aqueles lá vieram arrogantes, tipo assim, olha, a lei de Moisés diz que ainda para igrejar. Jesus Cristo continua rabiscando na areia e falou uma coisa: vamos sacar a primeira pedrada e ninguém tem cara. Os arrogantes, né? Todo mundo vai embora. Alguém vê uma mulher colocando as moedinhas lá, ela só tão corrida. E Jesus deu destaque naquilo, e não daqueles que traziam sacola para que sobejavam. Jesus Cristo foi na casa de um fariseu, ele foi convidado. Os homens lá estão ao vivo, então, o Senhor em si, não deram ótimo e não lavaram o pé de Jesus. Mas então uma mulher lá entrou num vaso de perfume caríssimo, e ela chorava e lavava o pé de Jesus com suas lágrimas, escravos no cabelo, e aquilo ficou guardado pela eternidade, para que todo mundo se lembrasse dela. Então aí a gente consegue entender o seguinte: por que a fraqueza é a força? Porque a interpretação dele, tipo assim, eu sou um bebezinho dele, mas meu pai, ele faz. E essa eu acho que é a consciência da igreja. Ele é fraco, mas a gente está confiando no Senhor. Por isso que ele exalta essa igreja. Enquanto as outras, como ele falou, todo mundo assim, tinha lá uma corretiva meio não cega, tinha outro que achava que era rico, tinha todo mundo que tinha lá o João Pinto. Mas essa aí não aparece nem ao vivo, ninguém está achando mais. E ninguém também perdia a mão e eu jogava a cadeira de roda para cima e saía correndo, porque ninguém está indo na televisão. Né? Eu acho que é isso aqui. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O espírito contrito e quebrantado, Senhor, jamais o desprezará. Amém. Eu lembrei do que eu ia falar. Muitas vezes a igreja contemporânea, ela não encara a sua filiação como um privilégio. Ela abraça como uma soberba, vamos dizer assim. E ela acaba assim correndo o mesmo erro do povo de Israel. Israel deveria entender que Deus não escolheu por ele ser melhor que as outras nações. Deus diz isso. Porque era um povo de dura serviço. E olha, cá entre nós, quando eu olho para a história de Israel, a impressão que eu tenho que ele era o pior de todos os povos. Não é verdade? Mas não era. Em termos de outra situação. Mas não era o pior. É só impressão. Só impressão, que ele é descrito. Os outros eram muito piores, mas não foram descritos. É verdade. Se você pegar o contexto histórico de todos, desde quando Deus resolveu chamar Abraão lá, na verdade o povo era pior. O povo é grande. Cristo coloca eles assim, em pé de igualdade com os demais, vamos dizer assim, no mínimo, né? Porque ele diz que não os escolheu por causa de sua bondade, porque era um povo de dura serviço também. E aí o povo deveria olhar para esse tão grande privilégio que foi ter sido parte desse plano eterno de Deus que se revelou durante a história. Não.
no decorrer da história nós percebemos que eles olham as demais nações com um desprezo total. E não um desprezo numa perspectiva correta, no sentido de envolvimento de guerras e de abominar aquilo que as outras nações faziam. Não, eles olham como se eles fossem os únicos que Deus estava interessado. Eu vou passar para a Sidney e depois o pastor. Essa questão da filiação, a gente tem que lembrar, eu pelo menos me lembro, não foi brincadeira o preço que Cristo pagou para eu poder ser feita filha de Deus, para eu poder ser adotada como filha de Deus. Jesus não estava de brincadeira. Jesus não estava de brincadeira. Deus não estava de brincadeira. Eu não vale a pena. Eu passei a valer a pena por causa de Cristo que me deu valor e que me salvou da minha natureza pecaminosa. Eu só consigo viver esse milagre que é ser filha de Deus por causa de Jesus Cristo. Eu não menosprezo de forma nenhuma e eu não me orgulho de nada, porque foi por causa do meu pecado que Jesus teve que passar por aquilo. Eu não tenho do que me orgulhar, eu só posso agradecer e valorizar. E filho que é filho não precisa ficar provando para ninguém que é filho. O filho sabe que é filho. O filho reconhece a sua limitação, sim, mas a grandeza do pai dele, ele também reconhece. E ele vê que ele em si não tem nada de que se orgulhar. Ele pode permanecer descansado na glória do pai dele. Mas ele sabe a limitação, ele sabendo a sua própria limitação e a sua pequenez, e olhando para a grandeza do pai, ele fica tranquilo. Uma das coisas que ele fala aí em Tadeu é que ele colocaria dentro dela uma porta aberta. Eu, olhando no capítulo 4, versículo 1, João tem a visão, não somente, e eis não somente uma porta aberta no céu. Essa porta aberta está justamente para o trono de Deus. Eu creio que essa porta aberta que o Senhor fala também na igreja de Filadélfia é esse acesso ao trono de Deus. Amém. O caminho está aberto, né? O véu rasgou. Amém. Às vezes nós olhamos para tantas figuras do Velho Testamento, a maneira com que os homens tinham para chegar ao Santo dos Santos. E por que havia objetos, né? Por que havia uma arca visível, uma tenda, um tabernáculo visível? Por que havia cortinas separando e candeeiros e tudo mais? Nós pensamos que aquilo é a realidade, né? Mas aquilo foi apenas uma sombra para expressar aquilo que nós temos hoje por realidade. O plano de Deus em instituir toda aquela, vamos dizer, sombra de uma verdade, é isso que nós temos hoje. A realidade é essa, é a que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. E é a que nós entramos com intrepidez, com ousadia. Nós, limitados pecadores, entramos na presença de Deus com ousadia, por causa do maior de todos os sacrifícios, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, às vezes, nós olhamos para o Velho Testamento e nós falamos, poxa, mas olha que quão real era para eles. Deveria ser muito mais real para nós hoje, que vivemos o cumprimento daquela figura. Nós vivemos, e de uma maneira plena, de uma maneira, vamos dizer assim, escancarada, de uma maneira graciosa. Amém? São 10h30, quase 10h30. Falta algumas coisas aqui para nós terminarmos essa carta. Então eu vou deixar para a aula que vem. Na aula que vem nós, na próxima aula, na aula da semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos falando acerca de 3 símbolos principais
que, ao meu ver, eles regem essa carta. Quais são esses símbolos? O primeiro deles é a porta aberta, o segundo é a chave de Davi, e o terceiro é a coluna do santuário de Deus. Nós estaremos vendo em detalhes esses 3 símbolos na próxima aula e ver o que eles podem significar para os nossos dias, para a igreja contemporânea, e perceberemos que, a despeito das fraquezas, a igreja de Deus, ela é vitoriosa. Amém? Pastor. Glória a Deus. Eu creio que foi tremendamente proveitosa a nossa manhã aqui na igreja. E muitas vezes eu me emociono, me abalo com aquilo que a gente ouve. Né? Teve um momento em que o William fez um comentário daquela mulher, e é um texto que me toca profundamente quando Jesus fala que o que ela fez ficou registrado para em memória dela. Né? E a gente para e fica pensando, o que eu tenho feito? Será que vai ficar alguma coisa registrada, pelo menos para a geração seguinte, daquilo que eu fiz? Isso me toca profundamente. Né? Eu vejo que nós precisamos realmente, amados, assumir essa filiação e viver como filhos. Viver como filhos de Deus. Então vamos agradecer a Deus, vamos nos colocar em pé. Glorificar o Senhor mais uma vez por essa manhã. Que o nosso coração esteja preparado para o culto à noite, para louvar, para adorar o Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tocou no nosso coração nessa manhã. Obrigado a Deus por poder estar aqui hoje. Te agradeço pela restauração da minha saúde, porque o Senhor tem sido gracioso comigo. Te agradeço a Deus e peço a tua bênção sobre todas as famílias da Igreja Manaim, para que possamos no culto à noite, em alegria de espírito, te louvar, te adorar, oferecer ao Senhor o nosso louvor, reconhecendo a Deus a grandeza da tua graça sobre a nossa vida. Eu te louvo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom almoço a todos e até a noite, em nome de Jesus.